Fala pessoal, bem-vindo ao Escapecast. Sou o Tony e eu tô aqui com o Jota para conversar sobre mais um tema. No episódio 1, a gente falou sobre a história do Escape Room USP, como a gente descobriu o mundo dos escapes e criamos um dos primeiros escapes no Brasil, o Escape Room USP. No episódio de hoje, vamos tentar resolver o enigma fundamental. Afinal, o que é um Escape Room? Acho que a melhor maneira de falar isso é pensar como você se imaginou sendo o herói de uma história, entrando em uma sala cheia de mistérios, tendo apenas 60 minutos para salvar o dia. Essa é um pouquinho da ideia, e hoje a gente vai explorar esse mundo dos escape rooms. Acho que o mais inusitado é que você não só joga, né, mas você vive essa aventura. O episódio de hoje é feito para quem é curioso nos escapes, quem nunca ouviu falar, ou mesmo para algum jogador experiente que queira ouvir um pouco e tentar discutir com a gente se faz sentido mesmo essa nossa explicação do que é um escape. E tem um bônus aqui. No final desse episódio, o Tony vai encarar um escape exclusivo. Vai ser algo como um escapecast. E aí, será que o Tony vai conseguir escapar dessa? Bora lá. O que é a definição de escape room, então? Se a gente for perguntar para a maioria das pessoas que já jogaram escape room, acredito que a maioria vai falar, se não com essas palavras, alguma coisa muito próximo, que escape room é um jogo que você e sua equipe resolvem desafios para completar uma missão e escapar de uma sala temática. A gente tem vários tipos, né, várias variantes aí, né? Tem a variante do tempo, porque a gente conhece aí, acho que o mais clássico são 60 minutos, mas a gente tem escape de 30, 15 minutos, às vezes alguns pockets, assim, de variações de filmes, tal, que tem alguns escapes super curtos, e é um escape room, não deixa de ser, né, não necessariamente você tem que sair de um local, né, de uma sala, pode ser uma casa inteira, pode ser vários cômodos, né, tipo, o escapar em si, né, a situação de avançando, eu acho que isso que é um pouco o lado importante. Temática também, pode ter vários tipos de temáticas, desde pirata, sei lá, Sherlock Holmes, Velho Oeste, futurista, viagem no tempo, assim, a temática sempre é um negócio legal, porque ele te coloca um pouquinho da ambientação, mas alguns também não tem, né, simplesmente você entra na sala e tem que sair dela, né, antes de acontecer uma coisa ruim. E também muda muito, às vezes, o tamanho do grupo, né? Você pode ter alguns escapes com 8, 10 pessoas, dois grupos competindo entre si, ou variantes com pequenos, né? A gente teve já tem algumas discussões de ter escapes de somente uma pessoa, né? Então, tudo isso pode ser uma variante aí, né? Tudo isso está dentro do que é um escape room, né? Você tem tudo isso dentro do contexto. E além de todas essas outras variantes também, né? Então, quando a gente fala do que é um escape, a gente também tem que falar uma das coisas mais importantes que é dentro do escape, que é a questão dos puzzles, desafios, né? Então, existem vários tipos também. A gente pode falar alguns, por exemplo, de itens escondidos da sala, alguma coisa para você ficar procurando, alguma peça que você tem que achar, uma chave, né? Então, é uma das coisas mais clássicas também, né? Outra coisa também seria. A gente brinca bastante que uma das coisas mais clássicas que se tem é a questão da luz negra, né? Tanto que a gente vê em diversos seriados e tudo, CSI sempre tem essa questão da luz negra. E a gente acaba vendo isso em vários escapes, não tem jeito. Charadas também, apesar da gente não estar tão acostumado na gente falar em charadas, mas uma das coisas que a gente conversou no episódio anterior, a gente colocou o Wi-Fi do escape através de uma charada, da charada mais antiga de todos os tempos, né? E uma das coisas clássicas também que tem é a questão de criptografia. Ou às vezes é só uma questão de você montar um anagrama ou decodificar alguma coisa através de alguns outros acessórios, né? Através de espelhos, através de papéis, ou só uma carta mesmo que está faltando letras, ou que ele é alguma dica para a próxima pista. Então tem todos esses tipos de
desafios também, e vários outros, né? Desafio é o que você conseguir imaginar, deve existir esse tipo de desafio para você também. Sei lá, dando um exemplo aqui de algo mais realista para vocês entenderem um pouco, para quem nunca jogou, ou para quem já jogou também. A gente tinha uma sala nossa, que era o ateliê, e em um momento estava nessa sala cheia de obras de arte, e tem um quadro lá bem famoso, que é aquele quadro Grito. E tem algo inusitado, né, naquele quadro. Você vê uma frase escrito imite-me. E o que você faz nessa hora? Né? As pessoas que chegam lá depois de um tempo no quadro e descobrem que elas têm que gritar, percebem que quando elas gritam, o quadro se abre e um compartimento secreto se revela. Então, dando exemplo de vocês aqui do tipo de desafio, tipo de enigma que você pode encontrar aqui dentro de um escape. Isso é bem importante também, né? Você até comentou, acabou de dar um exemplo, né? Uma das coisas importantes que se tem, e é um pouco da sensação da sala te responder ao que você fez, seja de uma forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, se você pega um cadeado de número, se você coloca um número qualquer no cadeado, ele não abre porque você colocou o código errado. Se você colocar o código certo no cadeado, ele abre. No caso que o CJ você acabou de apresentar, é o quadro abrir quando você imita ele. Em vários outros, um dos mais clássicos que tem é você fazer alguma coisa, por exemplo, colocar um livro dentro de uma prateleira, de um local certo, e alguma porta se abre, você escuta algum barulho de uma porta se abrindo, e você sai procurando essa coisa ou luzes piscando, ou qualquer outra coisa. Então é extremamente importante essa parte da sala responder à sua ação, né? E acho que aí tem duas coisas importantes, né? Quando, né, para quem tá pensando em jogar pela primeira vez ou para quem nunca viu isso, que eu acho que é importante ressaltar não precisa ser nenhum tipo de gênio, né? Mas eu acho que o mais importante é você observar ali, tentar entender um pouco o que está acontecendo e colaborar. E o segundo é entender que o jogo, a ideia é que ele mistura um pouquinho de lógica, um pouquinho de criatividade e muita comunicação. Jota, falando nisso, tem alguma história inusitada, alguma coisa assim? Que você lembra de o que aconteceu dentro do escape? Cara, eu acho que, pelo menos pra mim, uma das histórias mais engraçadas, de novo, foi no ateliê. Né, a gente ali fazendo observação da sala, a gente vê várias coisas acontecendo, né? O ateliê, ele lá quase no final um pouco do ateliê, tem um momento que os jogadores abrem uma gaveta, e essa gaveta estava trancada até ali, e quando eles abrem a gaveta tem uma bomba. E ela tá fechada, assim, num, num negócio de vidro, assim, que você vê que não dá para abrir. E é a primeira vez que eles veem aquilo, né? Aquela bomba bem clássica lá que vocês podem imaginar de filme, né? Aquela bomba vermelha de TNT, com os fios ali piscando, o contador, né? Que é o tempo da sala, na verdade, é o mesmo tempo do contador ali da bomba. Então, é um momento bem de reviravolta, né? E tem várias reações, né? É muito legal ver as diferentes reações quando as pessoas abrem aquela gaveta. Teve um grupo que eles estavam todos jogando e tava todo mundo meio disperso. E esse cara foi lá, descobriu, chegou nessa parte, ele abriu a gaveta. Ele abriu a gaveta, viu a bomba, olhou para os dois lados, ninguém olhou, ninguém viu a bomba. Ele foi lá e simplesmente fechou a gaveta. Tipo, eu não vou me resolver esse problema. Então, essa foi uma história que eu achei que foi bem engraçada, né? No contexto ali do jogo, né? Pois é. Então, assim, acho que Escape Room a gente não pode, digamos, limitar lá, que é só uma sala fechada com um monte de enigma lá dentro. Acho que ele tá muito relacionado às suas sensações, suas reações, como esse caso aí da bomba, e principalmente quando você faz parte de uma história, né? E acho que muito mais do que só a parte física, né? Que a gente fala que entrar numa sala, entrar a parte física, mas é mais sobre sentir e viver uma aventura, né? Sim. É isso. E aí isso dá o gancho pro nosso próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sentimento. E agora a gente fala sobre esse sentimento de jogar, né, Tony? O que eu acho mais interessante é esse sentimento de protagonismo mesmo. Eu acho que é bem diferente de um jogo, seja um jogo de tabuleiro, ou seja um jogo
no celular, você tá lá, você mexe o personagem, né? Você sente ali no fundo um The Sims, né? Qualquer outro tipo de jogo. Aqui não, você entra na sala, né? Você aperta os botões, você desarma o cadeado, você desarma a bomba, você faz algo, né? E a sensação, você não precisa imaginar em nenhum momento, você não precisa olhar na tela e falar assim, olha, aquele serzinho que está dentro dessa tela está fazendo algo, né? É você que faz, né? Eu acho que isso é um sentimento que só realmente os escapes conseguem trazer. Você descreveu bem, né? É muito essa questão de sensação. E um pouco diferente, né? Como você comentou, de um jogo, você não dá comandos, né? Você quer que pegar o negócio, você não dá um comando de pegar. Você vai lá e pega. E acho que e é por isso que a ambientação ela é super importante, né? Porque se você vai lá e pega um copo de plástico, um copo de vidro, tudo isso faz diferença, né? Como a gente já comentou antes, toda ele traz uma questão, um outro sentimento, né? Além do visual, do áudio, tem a parte tátil, né? Por isso que a ambientação do porquê que você está lá dentro, os sons, a sala, tudo isso é super importante para a sua experiência dentro da sala, né? A gente tinha um carinho extra por isso, não só pelo histórico que a gente tinha de jogador, até mesmo a experiência que a gente teve lá fora em Nova York, a gente ter participado, né, de uma visão um pouco de teatro imersivo até dentro desse mundo. Desde o começo do jogo, em vez de ter um vídeo de regras, ele começava com um investigador-chefe falando para você que estava ali na sua primeira missão como investigador, o que você deveria fazer ou tomar cuidado quando você entrasse na sala do suposto criminoso, né? Quando terminava o vídeo, você tinha um perito, uma pessoa vestida de policial ali te levando para a sala porque ele era o seu líder ali naquela missão. Então, a gente o tempo todo tinha esse objetivo de não trazer, de não contaminar a experiência, né? Trazer algo sem totalmente imersivo, tentamos tirar quase todos os cadeados da sala ali do ateliê. Tudo era, a gente tentava fazer muito natural, que você o tempo todo estivesse vivendo aquilo ali e em cada um dos passos, né? E não tivesse nenhum choque, né? Isso foi bem interessante, né? A gente tentou fazer uma experiência primeiro com o ateliê de colocar cadeados onde precisavam, né? Onde realmente fazia sentido ter um cadeado e onde não ter alguma coisa resposta. E depois disso a gente acabou levando também para a nossa outra sala, né? A La Harbinger, né? Onde a gente ambientou a sala, tem uma questão de um terror psicológico, né? E, e além dessa questão da resposta da sala pelo cadeado, se está certo ou não, a gente também tentou trazer alguns itens de ambientação, né? Como, por exemplo, a sala ser um pouco mais fria, justamente para vir aquela sensação de você estar num lugar frio, claro, mas também de Calafrio, estar né? num Fazer com lugar. que as pessoas Então, e aí tentar passar essa ideia de calafrio, uma questão de arrepio, já que a ideia era um pouco de terror, né? E a gente também, a questão de decoração, um pouquinho, a gente tentou pegar um pouco pela decoração, onde a gente levou uma cama de manicômio, aquelas camas de ferro, brancas, a gente desgastou um pouco ela, um pouco para trazer um pouco dessa sensação, né? As paredes rasgadas, a gente pintou com um material, com uma cor que assemelha muito as questões de sangue e tudo. Isso foi super importante e a gente tem e trazer essa questão dessa ambientação. E foi E até engraçado, né? Pode não, eu falar. ia falar, só que eu lembro, inclusive, a gente tinha uma parte que você achava um hobby da pessoa que tava lá, né, na sala do Harbing lá, que era uma sala de terror, o cara tinha ficado louco, tinha toda uma história dessa. E você pegava todas as dicas, falava, você percebia que ia tá bom. Eu tenho que pegar o hobby, vestir esse hobby e deitar nessa cama de manicômio. E era legal porque, assim,
tem uma coisa, você não só é a pessoa que tá investigando, agora de repente você tem que entrar na cabeça daquele cara louco que está tentando descobrir a história e se vestir como ele e deitar na cama de manicômio pra acontecer algo. Cara, isso é uma, tipo, te dá um nível legal de ambientação, de fazer parte da história, né? E era engraçado como as pessoas sacavam isso e, cara, a pessoa adorava, né, se vestir como um maluco. Então, assim, é uma ação dentro do jogo que você tem que, poxa, tem uma história aqui, o porquê que ele estava fazendo isso, e você imitar ele, né? E isso deixava, né, o que a gente entendia de imersão e tudo bem mais profundo, né? Assim, a gente teve esse cuidado e tudo, tanto que acho que no primeiro final de semana que a gente abriu a sala para o público, teve uma menina que saiu chorando da sala e a gente teve que passar acho que foi o Danilo, alguém do nosso staff lá, teve que ir lá, ficar um tempinho com a pessoa, acalmando a pessoa. Assim, é o quanto a gente queria fazer isso, né? Ao mesmo tempo, de fato, a gente queria que tivesse esse nível de imersão a gente conseguiu trazer isso, né? Isso É, a foi gente queria que a bem. pessoa sentisse, né? A emoção é importante, né, no jogo. E a gente conseguiu, né? Não pode falar que a gente não estava conseguindo fazer. E alguma história, Tony, que você lembra mais engraçada aí, até jogando mesmo, dessa parte de superar alguma diversão, alguma sensação ganhando algum jogo que a gente tinha feito, que a gente fez? Cara, eu lembro de que foi uma sala, acho que foi do puzzle. Eu não lembro exatamente de qual, mas salvo engano, acho que foi do puzzle. A gente. É engraçado como a própria mente acaba enganando a gente por causa dos nossos próprios costumes, né? A gente tinha um costume da nossa sala, de que a gente tinha algumas regras, né? Algumas regras que a gente impôs aos nossos jogadores de que, olha, as coisas são reais, lâmpada é lâmpada, tomada dá choque, então a gente não utilizou esses itens para fazer o jogo. E a gente foi numa sala e a gente começou a jogar ela e no meio do em algum momento da sala tinha um puzzle que arremetia a uma tomada, se eu não estou errado. Mas a gente passava na nossa cabeça, cara, mas a tomada tá funcionando, não faz parte do jogo. Mas isso era nas nossas salas. E aí na sala desse em específico tinha um puzzle dentro da tomada, né? E assim, a gente perdeu uns 10 minutos dentro da sala por causa dessa tomada que a gente meio que se recusava a ver. Mas a gente conseguiu terminar a sala, mas assim, a gente terminou por menos de 5 minutos, alguma coisa assim, foi por muito pouco. Cara, a gente terminou a sala, mas a gente se prendeu muito às nossas próprias regras, mas quando a gente terminou também, é engraçado, né? Quando a gente termina a sala e consegue sair, vem uma sensação. Primeiro que vem aquela sensação de alívio, né? A pressão que você tá, quando você tá fazendo a sala, é muito grande, né? Porque você tá imerso naquilo que não termina a sala. Quando termina a sala, traz aquela sensação. Primeira coisa, terminou. Segunda, aquela euforia, né? De ter terminado a sala. E eu acho que a sensação é muito, né, falando de sensações, eu acho que é essa do final, né? É óbvio que é o que todo mundo busca, né? A gente tá falando de outras, né, durante o jogo, mas essa também é muito legal, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente tinha no nosso escape é que a hora que você entrava no escape, à sua esquerda você tinha um quadro escrito winners e losers, e a gente tirava fotos sempre de todo mundo quando terminava a sala, e eram todos adesivos, né? Então a pessoa ia e ela ia para um lado ou para o outro do mural, né? É muito legal porque você começa a incitar isso, né? A sensação de competir, de conseguir, de ganhar, de se desafiar, de superar. Eu acho que essa sensação, você tem ela não só em cada enigma ali que você está resolvendo, mas no final. Eu lembro até hoje quando teve um grupo, terminou um ateliê, acho que faltava 5 segundos, 4 segundos, uma coisa assim, aqueles 59, aquelas coisas de filme, sabe? 59, 59, assim, o contador
2, 3 segundos ali. E eles terminaram, tipo, viravam a chave bem nisso daí. Cara, eu não sei como a casa não caiu, de tanto barulho, empolgação que as pessoas saíram da sala, porque a sensação é muito boa, né? A sensação de você ganhar. Então, a sensação de participar do jogo é muito legal, né? A de ganhar, obviamente, eu acho que todo mundo vai atrás e o mais engraçado, né? Quanto mais apertado, né? Mais você ganha ali na risca, né? Mais aquele, aquele seis seis bola para passar, acho que mais o pessoal gosta, né? Então a gente pode falar que a sensação, principalmente a sensação de ganhar, é a mesma coisa de um jogo digital, terminar um escape é a mesma coisa que terminar um jogo digital? E essa é uma pergunta difícil, né, Tony? Porque né, tipo, é um jogo, né? Não dá pra falar que não é. É um. Se a gente for comparar a gente que é jogador desde que se conhece como gente, jogo de tabuleiro, jogo de videogame, jogo no celular, tem algo diferente aí nos escapes, né? Que mesmo o jogo de tabuleiro também sendo jogo real, um jogo que real assim, né? Não sendo jogo digital, sendo jogo físico, mesmo RPG não tem não tem alguns elementos aqui do escape, né? Não tem uma sensação realmente diferente aqui no escape que é o que a gente está tentando descrever aqui, né? Que a gente está tentando trazer, que traz isso daqui em outro patamar em relação aos jogos. Eu acho que é importante a gente descrever um pouco, né? O que qual que é qual que é a sensação que a gente tem quando a gente joga e termina de jogar, e durante o jogo também, né? Quando a gente joga um jogo de tabuleiro, um jogo de escape e um jogo digital. Eu acho, assim, minha opinião, um jogo digital, uma questão de. Você pode ser. Primeiro, jogo digital, você tem os jogos individuais, né? Os solos, onde inclusive tem jogos de escapes digitais individuais. Mas é o que a gente falou, que você não tem a questão da ambientação, você não tem uma questão de do tátil, né? Do tocar ele e tal. E quando você ganha, é uma questão, pelo menos comigo, é aquela sensação de, ah, terminou o jogo, legal, vamos pro próximo. Quando a gente faz alguma coisa em grupo, eu não vejo hoje tanto muitos jogos digitais que têm um fim, em jogos de grupo, que tem um fim. A gente tem uns RPGs, MMO, mas normalmente você pode terminar uma dungeon, mas você não termina o jogo, né? Hoje, cada vez mais tem aquela ideia de ser um serviço contínuo. Então, você não tem o término de um jogo. E aí leva a um jogo de tabuleiro, onde a gente senta na mesa com outras pessoas. E, de fato, eu acho que se assemelha relativamente próximo quando a gente termina o jogo, principalmente quando a gente pega aqueles jogos de tabuleiro e de grupo, né? Onde são todos contra o jogo, né? E a sensação quando você ganha, acho que é muito próximo ao que termina de Escape. Só que Escape tem um outro que o jogo de tabuleiro você só terminou, aprendeu a dinâmica do jogo, várias vezes conta com a sorte, seja das cartas, seja do dado, e você tem a euforia de ganhar do jogo, mas você não se sente várias vezes desafiado por causa dos puzzles. Então acho que é uma mistura um pouco dessa de equipe da vida real, estar do lado dos seus amigos, familiares, entes queridos, e você ser desafiado pela sala. Você sabe a minha opinião, eu acho que tem um efeito que só os escapes têm e podem ter, não tem nenhum outro tipo de jogo que poderia ter, que é o efeito do jogo único, né? Porque não importa, né? Sei lá no escape, você jogava sala ateliê, você ganhou, vamos dizer que você perdeu. Ok, acabou. Você não vai jogar de novo na semana que vem, porque você já sabe como é que funciona os elementos. Você vai jogar outra sala, mas aquela sala, ateliê, aquele jogo onde você era o investigador, que você tinha que descobrir, você não, você não conseguiu, você teve aquela vivência ali e foi aquilo e ponto, acabou.
né? Você não tem essa repetição, né? O jogo de tabuleiro você vai lá, jogou, tipo, não conseguiu dessa vez, joga na próxima, vê se você ganha, às vezes você perde. Você tem esse efeito de repetição. Tem um efeito de você só pode fazer uma. E não é nem. Só pra deixar claro, não é só pode fazer uma vez porque alguém vai te impedir de jogar de novo. É só que não tem graça, né? Você já sabe quais são os desafios, você já, já, já aprendeu ali e tal. Você não vai jogar de novo o mesmo jogo. Todos os sentimentos que a gente deu de tipo de você superar, você sentir fazendo parte daquilo só funciona na primeira vez. E só funciona de uma vez única, né? Então acho que tem esse elemento do escape que não é possível, né? Assim, mesmo que inventem um jogo de videogame que você só joga uma vez, a hora que você acabou, perdeu, você vai poder apertar o botão de novo e ligar, nem que seja no videogame do amigo seu, entendeu? Então não é possível, não é possível você ter essa sensação em nenhum outro tipo de jogo, né? E é meio, até falando de uma maneira profunda, né? Igual a vida, né? Você joga uma vez só. Uau, bem profundo. E de verdade. É um pouco disso, né? E o escape tem uma questão, né? O, quando a gente separa do jogo no mundo digital com o mundo físico, né? É uma frase que a gente pode falar que você tem que se desconectar para se conectar, né? Como a gente falou que parece que quando você é um protagonista de um filme, para você entrar de fato no filme, você tem que esquecer o mundo lá fora, né? Acho isso Se, bem interessante. se desconectar para se conectar. Cara, a gente tá bom de frase hoje, hein? A gente vai vender várias frases de para-choque de caminhão. Eu acho que é algo que se resolve. É interessante o efeito de resolver pelas próprias mãos, né? A gente no mundo digital cada vez tem menos isso, né? De você tocar algo, mexer em algo, fazer algo ali, né? E sentir, por outro lado, também o tempo, né? O peso do tempo, né? A gente hoje não tá acostumado com isso, né? Do tipo, o prazo é até hoje no final do dia, mas aí 6, 6h30, quem trabalha, sabe, às 7 se entrega, atrasa um pouquinho hoje. Fala com o professor que, cara, entrega daqui a meia hora, né? Aqui o Escape não, né? O Escape tem a crueldade, né? Passou os 60 minutos, acabou, fechou, você perdeu, né? Então acho que tem esse peso também que é algo que a gente, né, não sente o tempo todo, né? Você coloca um elemento ali bem forte dentro do jogo, que é esse elemento do tempo. E isso é bem verdade também, quando você comparou com a questão de você não poder rejogar a sala, né? A questão do replay. Porque a gente vê, sim, essa questão do tempo também em outros jogos digitais. Só que, tudo bem, se eu não conseguir nesse tempo que ele me deu, ou eu provavelmente vou recomeçar a fase, recomeçar o puzzle, e tá bom, se eu não conseguir naquele tempo, eu consigo na próxima vez que eu jogar. Então, essa questão de ter essa pressão do tempo, você tem no normal, né? Você tem uma hora e você não, se você perder dessa vez, você não pode jogar de novo, dá uma pressão que cada vez mais raro, de fato, hoje nos jogos, principalmente em jogo, no dia a dia, né? Então, isso é bem interessante. Isso eu acho que tem algo interessante que você pensa que é como que ele surgiu hoje, né? Porque né, ele tem se popularizado como alternativa de entretenimento numa época digital. E isso sempre foi para a gente uma reflexão interessante, né? A gente viu, né, o próprio mundo de jogos de tabuleiro também voltando muito forte quanto mais a era digital se avança, mais você vê jogos de tabuleiro voltando. Os escapes, né, eles não tem motivo para um escape não poder ter surgido há 50 anos atrás, sabe? Não tem nada que mesmo as tecnologias que a gente usa nas salas para os props são tecnologias relativamente simples. Tudo bem, tem algumas coisas que você usa alguma coisa um pouquinho mais moderna, mas você não precisa de nada tão avançado. Mas surgiram hoje, né? E eu acho que isso daí é algo interessante, né, por si. Como que essa alternativa, esse tipo de entretenimento surge nos dias atuais. Isso é bem verdade, né? No mundo onde cada vez mais vem chegando novas tecnologias, realidade aumentada, virtual e tudo, o mundo digital crescendo e as pessoas querendo jogar um jogo físico, né? Um jogo que você, não vou falar que não precisa, porque a sala pode utilizar algumas dessas tecnologias, mas cada vez mais
se importando com toda essa questão que a gente falou nesse episódio de ambientação, de toque, de puzzle, de estar ali e trabalhando em equipe, trabalhando com outras pessoas fisicamente presentes, né? E isso tem sido cada vez mais interessante, né? E a gente chega num ponto onde a gente vê que isso não é só mais um jogo, ele é uma experiência. E a gente fala que é uma experiência bem completa, né? Porque 90% das vezes das equipes que a gente viu, quando terminaram o Escape, primeira coisa que eles faziam, você lembra o que que era, Jota? E aí fica, né, todo escape tem dicas, né? Eu acho que essa é a dica desse episódio. Se você for marcar um escape, já veja qual vai ser o lugar depois que vocês vão, porque vai ter assunto. Assim, pode procurar um lugar para jantar, uma lanchonete perto. Se for de manhã, um lugar para almoçar, cara, porque o que gera de assunto logo depois dos escapes, comenta, o escape dura 60 minutos, é mentira. Ele deve durar pelo menos alguns dias de conversa no grupo, conversa de quem fez, de como foi aquele lá que você resolveu, pô, aquela hora que aconteceu aquilo, você lembra disso? Então, assim, é o que a gente percebe, né? O fato de logo depois gerar essa sensação, com certeza a gente sabe que o escape está criando uma memória real, algo tangível para os jogadores. E, para finalizar, citando Monty Python, and now for something completely different. Vamos fazer algo diferentão aqui, Tony. Tá, bora lá. Hoje a gente vai fazer o primeiro escape dentro do podcast. Você conhece já Escape, Tony, então você sabe que antes de todo escape você tem que falar um pouquinho das regras do jogo. E aí acho que Quais são isso as que regras? exatamente, isso aqui que é interessante, que muda um pouquinho do escape real, tá? Só para você entender os conceitos, tá? Em relação ao escape real, muita coisa é igual, você não precisa ficar destruindo os objetos no lugar, tá? A não ser que tenha uma pista clara, alguma coisa assim. Mas tem duas coisas diferentes no escape aqui nesse em um podcast, né, numa conversa. Às vezes eu vou pedir para você ser específico. Então, assim, eu apertei os números lá. Que números você Uhum. apertou e aonde? Né? Tá. Então, isso é importante. Então, às vezes eu vou pedir assim, ó, seja mais específico, né, para ver se acertou ou não. Então, acho isso que é importante. Quando você for falar, tenta ser específico. E o segundo ponto, que é um pouco mais difícil, talvez não seja tão natural, tente falar o máximo possível, inclusive o que você está pensando. Porque acho que Uhum. isso que é Tá um, bom. um negócio legal do desenvolvimento, né? Tipo, quando a gente está jogando, você se movimenta, você olha, você fala assim, olha, pensei nisso. Então, aqui, tenta também falar um pouco, porque aí, né, o pessoal que está ouvindo entende melhor qual foi o seu raciocínio, o que você pensou, por que você foi para o teu lado, foi para o teu lado. Então, essas duas regras que são diferentes aqui no Escape Tá no bom. podcast. Beleza? Mas, desculpa, dicas também, tá? Você pode pedir dicas. E se eu ver que você conhece já também o Escape, se eu ver que tá muito travado, alguma coisa assim, pode ser que eu passe, mas eu vou tentar ao máximo que você fale se você quiser uma dica, tá? Vamos lá. Beleza. Prólogo. Seu dia começou estranho. Enquanto caminhava em direção à estação de metrô, você notou que a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. Ao entrar no metrô, percebeu que estava vazio, exceto por um homem encapuzado que entregou um bilhete com a mensagem escrita à mão: se você não parar esse trem, ele nunca vai parar. Você olha para ele, mas antes que possa perguntar algo, o homem desaparece e assim que as portas se fecham, uma voz ecoa: passageiro, você é escolhido. Resolva os enigmas e recupere o controle. Caso contrário, prepare-se para o fim da linha. Nesse momento você se encontra sozinho num vagão de metrô e o que você enxerga, a primeira coisa, é um relógio marcando 30 minutos e o tempo começa a cair. O estilo do vagão do metrô, ele também não é o vagão de metrô usual que a gente tem, ele tem um estilo um pouquinho mais cyberpunk, tem um ar ao mesmo tempo sombrio e tecnológico, luz neon pescando em tons de roxo, azul, algumas telas holográficas exibindo mensagens determinadas.
E algumas coisas você percebe quando você entra nesse vagão. Tem diversos bancos de madeira, tá? 2, diferente do metrô normal, né? Tem bancos de madeira, não bancos ali de plástico. 2, tem uma caixa metálica com um cadeado de 3 dígitos. Tem um painel de controle que aparentemente parece algo, um painel importante ali. Também está trancado, só que dessa vez ele está por um pinpad, tá? No teto, as luzes são diversas luzes incandescentes, mas você percebe que tem 3 locais faltando luzes. Ou seja, tem os potes de luz vazio, né? Tem um pequeno duto de ventilação ao lado de um dos bancos. E tem o mapa do metrô também, né? Como todo metrô sabe, tem aquele mapa do metrô ali no vagão. Então, bom, é isso daí que você enxerga. Metrô, o mapa do metrô é o metrô daqui, de São Paulo? É, é o metrô aqui de São Paulo. Tem alguma estação diferente, alguma linha que não tá com uma bolinha ou escrita? Você percebe que tem marcas em vermelho do lado de 3 estações: Ana Rosa, Sé e Paulista. Não, vamos sair paulista. Tá. Ana Rosa, Sé e Ah, Paulista, tá? tá. E nos dutos de ventilação que você comentou que tem lá nos bancos, eu desço e vejo se tem alguma coisa nelas. Se Você algum não deles consegue sai e se tem colocar a alguma coisa. mão, mas parece que tem um buraco de uma chave nos dutos de ventilação. Em cada um ou em um Em um deles em duto. específico? Tem um duto Em um específico, duto em tem específico, exato. ou a Tem um entrada buraco de para uma chave. colocar uma chave. Tá. Dentro daquele que você comentou, acho que tem uma caixa, um cofre lá Uma na caixa parede. metálica. A caixa metálica. Eu vou nele para dar uma olhada. É nesse que tem Um um cadeado ou não? cadeado de 3 dígitos nesse daí. Dígitos, números. Números. Números, tá. No painel, o que que tem? Você falou? O painel tá fechado, né? Um painel metálico, só que ele tem um pinpad para abertura dele. Então, Tá. é fechadura eletrônica, né? Que você pode apertar os Se números. eu digitar ele, aparece em algum visor, algum lugar, o número que eu digitei, alguma coisa ou não? Ou é só som? Aparece os números que você vai digitando embaixo. Tá, tem algum limite de números? Por exemplo, só quatro para saber se é um numeral de quatro, uma senha de 4 dígitos, alguma coisa, ou é livre? Eu posso digitar quantos dígitos eu quiser. É livre, você pode digitar quantos dígitos você quiser. E tem um enter em algum lugar? Tem um asterisco. Tá. Se eu digito 5 números aleatórios, e aperto o asterisco. Aí tem uma luzinha que pisca e ela pisca vermelha. Pisca, 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 pisca vermelha. Sim. As luzes, na verdade, as 3 soquetes, alguma coisa que tá faltando luz. Tem alguma coisa, algum número, alguma coisa escrita nele? Tem os 3 soquetes, dentro deles você vê os números 1, 2 e 3. Em um soquete, em cada soquete tem o número Cada 2 e soquete tem um 3. número, né? Um Ah, soquete cada tem soquete um, tem um número. outro soquete tem 2, outro soquete tem 3. No banco, algum deles se levanta, algum banco se levanta, alguma peça do banco sai. Todos os bancos se levantam, dá pra ver se tem coisa dentro. Vejo, procuro dentro do banco. Você acha Alguma coisa. uma lanterna. Lanterna? É. Tá. Tem algum lugar que está escuro, por exemplo, o duto do ar, alguma coisa que eu precise dessa. Primeiro, a lanterna é branca, é amarela ou é luz negra? Luz negra. Tá. Tony, é um escape, Tony. Ai, que. Quanto tempo, quanto tempo até a luz negra? 9 minutos até a luz negra. Fantástico. Estamos bem. Não, em algum lugar escuro onde eu possa colocar luz negra e eu consiga ver se eu enxergo alguma coisa diferente. O, o ambiente do metrô tá suficientemente não super escuro, Você, mas escuro que daria pra você ver alguma coisa de luz você negra. diz do todo o Ele não tá metrô super ou do lado claro. de fora do metrô? Não, do lado de dentro. Do lado de dentro do metrô. Tá. Bom, agora que eu também lembrei. Do lado de fora, eu vejo alguma coisa diferente? Primeiro, o metrô tá andando ou parado? Tá Parado, andando. não? Tá andando. Tá andando. Tá Tá. andando. Eu não vejo nenhuma sequência, ele passando sempre em alguma coisa do lado de fora. Não, você não consegue ver nada. Parece Tá. só andar muito Então, rápido.
luz negra no vagão inteiro, né? Começando pelos bancos, depois pra cima das luzes, depois no painel, no ar. Onde mais? No painel, na caixa, que você falou que tinha aqueles três números, em cima, no chão, no No teto. chão, aparentemente tem algo que parece ser uma poça. Aparentemente é algo com uma poça de sangue. Talvez essa lanterna não seja aquela luz negra tradicional, e sim uma coisa mais de perícia. Parece uma poça de sangue grande, e no canto dessa poça, uma marca de dedos com os números, como se alguém tivesse escrito os números 2, 3 e 7. 237 que vai naquele painel, não no painel com o touchpad, o outro, que tipo, precisava de três, no cadeado de três dígitos. Tem Na um caixa metálica. isso, na Beleza. caixa metálica. Clec, você abre a caixa metálica. Dentro da caixa metálica, você encontra um bilhete rasgado com alguma história escrita à mão e três luzes. Uma vermelha, uma verde e uma azul. Ah, ok. Qual que é a história? Eu O consigo ver? bilhete é: sou visto no arco-íris, mas nem sempre todo. Começo com o fogo, aquele que aquece. Depois viro o tom do céu. E termino com uma grama no seu auge. Sou visto no fogo, depois é o quê no céu? Depois me torno como o céu. Tá. E termino como a grama em seu auge. E as lâmpadas, quais são as cores? Azul, verde e vermelha. Tá bom. Vermelho, azul e verde. Tá. Bom, não tem mais nada, né? Não. Os soquetes que estão faltando lá no teto, tem alguma ordem? Ou estão tudo no mesmo local? Ou um mais na frente ou mais atrás? Não, só tem as numerações dentro deles. Bom, então vai no vermelho no um, azul no 2 e verde no 3. As luzes começam a piscar. Por um instante, tudo se apaga no metrô. Um painel se abre na parede. Né? Tipo, numa dobra que num risco assim, o painel se abre. E dentro dele tem um botão vermelho. Tá, mas isso na parede, na mesma parede que tá tudo isso, na parede Na antagônica, parede oposta onde você tá. ao posto. É porque está Tá. no teto, né? Você colocou as lâmpadas aqui no Aham. teto. Aí de um lado tinha um duto, do outro lado tinha um painel que estava fechado, era uma Uhum. tampa, né? Uma chapa. Aí essa chapa se Uhum. abre e você vê um botão lá dentro. Antes de apertar um botão vermelho, qualquer sem saber, eu procuro saber se na parte onde segura, nos negócio de onde segura a mão, ou nos, tipo cano, né, que também, onde se apoia a mão, se tem alguma coisa que chama atenção, um número, uma escrita. Não, não tem nada. Além do visual estranho, antigo, nem um pouco parecido com nem a linha azul, nem a linha vermelha, nem a linha verde. É Pouca bem estranho. coisa, é Ana Rosa, Paulista e... Ana Rosa, Tava foto. Paulista e Sé. Paulista e Sé. Impede é só número, né? Sim. Bom, vou apertar o botão vermelho, né? Você aperta o botão de um tom muito, muito, muito apreensivo. E apesar de esperar ouvir um chacoalhão no metrô, luzes apagando, a única coisa que você ouve é uma chave caindo no chão. Olha pro chão e procura a chave. Bom, você pega a chave, e é uma chave, um estilo meio antigo, mas é uma chave. Agora. Mais ou menos o mesmo tamanho que lá no duto do ar, que eu não tava. Sim, Que você falou que. Então, né? Chave, fechadura. beleza. Você Coloca. consegue abrir o duto, Uhum. que você está tentando fazer, e você acha algo escrito Manual do Trem. Instruções de emergência. 2 pontos. Vila Mariana, 11. Consolação, 10. Paraíso, 7. Só. Só. Tá, então, desculpa. Eu tava esperando aparecer o número da Ana Rosa, da Polícia e da Sé. Quais são os números, então? Consolação, Vila Mariana e. Vila Mariana, 11. Consolação, 10. Paraíso, 7.
Se eu for fazer um paralelo, vamos lá. Ana Rosa, linha verde com linha azul. Sé, linha vermelha, linha azul, Paraíso. Não. Paulista, linha amarela. Eu tenho Vila Mariana, que é linha azul. Paraíso, linha azul e verde. E Consolação, linha verde. Tem nenhum que pega a linha amarela. Então não é por linha. Vila Mariana, Ana Rosa são duas palavras cada um. Tem Consolação, Paulista, Sé e Paraíso. Vila Mariana, Ana Rosa. Você fazer isso sem um papel. Pega o papel, Tony, você pode anotar. Ou pelo menos escreve no computador. Tô ficando com dó, Tá bom. eu acho. Eu tô tentando fazer de cabeça Tem que aqui, estar com tá? Excomum, mas, cara, Tá é difícil. bastante tempo. Rosa, Vila Mariana. Qual que é o número da Vila Mariana? O que está escrito nas instruções de emergência é Vila Mariana 11, Consolação 10 e Paraíso 7. São Milton, Ana Rosa, Sé e Paulista. Banheiro de letras. Vila 4, praticamente consolação. Olha isso. Então, o número de letras. Ana Rosa, então, vira 7. Está 2. Paulista, 3, 6, 8. Qual que é a ordem que aparece? Se bem que a ordem em si, Vila Mariana, que aparece no Manoel, Vila Mariana, Consolação e Paraíso, né? Isso. Vila Mariana É, 11, Consolação 10, Paraíso 7. no mapa do metrô, ele é o mapa mesmo em si, né? Não tem uma ordem que aparece, né? Tá. Bom, em teoria, do maior para o menor. Eu vou lá no Pinpad, aparto 872 e asterisco. Blim, 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 blim! Uma luzinha verde se pisca. E se abre o painel, você vê aquele clássico alavanca parecido com uma manete de avião, escrito freio de emergência. Olho para os lados, se não vai vir ninguém aparecendo, eu puxo. Boa! Você puxa, o trem faz um barulho de freio, ele para, Me seguro. segura, isso é importante. E você para numa estação deserta. E em alguns instantes você ouve o alto-falante dizendo, com uma voz agora um pouco menos estranha. Você passou, agora sabe como o controle funciona. Continue sua jornada, mas lembre-se, a próxima viagem pode ser sua última oportunidade de escolher o destino. As portas do vagão se abrem, você sai, sem saber se tudo foi real ou apenas o início de algo maior. Blim, 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 blim. Legal. A questão lá Você foi muito do mais rápido do enigma que eu esperava, mas tudo bem. o enigma do arco-íris tinha alguma coisa ou não? Era Não, era só. só essas cores, mas não você pegou, tipo, era vermelho, azul e verde, né? Porque, tipo, era bem fácil mesmo. Não, não, sei lá, às vezes eu tinha que pensar em alguma coisa que ia acontecer, o que Não, tinha que não, descobrir o não, enigma, não, tá? não. Esse foi fácil. Bom, eu não passei vergonha. Não, não. E aí, Tony, o que você achou? Como foi sua experiência aí por ter participado do primeiro Escapecast do Brasil? Conta aqui um pouco pra gente, né, a sua sensação jogando. E eu acho que um outro ponto, já que a gente falou muito nesse episódio sobre o que é um escape room, o que se assemelha um pouquinho o Escapecast de um escape room? Cara, achei bem legal. Bom, primeiro também porque a gente já conseguiu sair, né? Então, isso ajuda bastante. E é bem legal a ansiedade, conforme você vai descrevendo, você vai formando aquela imagem, tentando se situar de acordo com sua descrição, e vai criando aquela ansiedade, porque tudo que você vai falando, a gente vai observando e fala, cara, acho que isso é uma pista, e acho que isso dá para aproveitar, acho que aí você já vai montando alguma coisa dentro da sua cabeça, né? Então, isso é bem legal. Os puzzles também foram bem, digamos, dinâmicos, bem.
bem divertidos e acho que também por ser o primeiro e tudo, acho que você também se ateve bem aos clássicos, né? Então foi uma experiência bem divertida. O Legados aqui também porque teve a questão do foco, né, no começo e no final, quando a gente está criando a ambientação, né, esse ar, digamos, um pouco de mistério, de se situar, por que que você está indo para lá, onde você está, e ter uma narrativa, principalmente falando, olha, você conseguiu sair, mas pode ser que tenha mais coisa, que não sabe se é verdadeiro, se é sonho. Então, isso, nesse episódio, assim, eu acho que ficou bem legal. Isso foi bem divertido. Um ar de próximos passos, quem sabe o que venha por aí, né? Isso. E pro pessoal que tá ouvindo aí também, comenta aí pra gente o que vocês acharam. Isso, né, uma coisa super nova, então pra gente é legal ouvir vocês aí também o que vocês acharam, se vocês se divertiram também junto do Tony, tentando descobrir o que que era, se resolveram fazer com um amigo algo parecido, conta aqui pra gente como é que foi a experiência de vocês aí, até pra gente saber o que vocês acharam, né? Quem sabe a gente faz alguns outros escapecasts aqui com convidados, uma revanche do Tony. Vamos ver. A ideia é bem interessante, hein? Pode ser que realmente tenha. E como eu comentei aqui, os puzzles foram bem, digamos, clássicos, né? Foram bem interessantes, mas bem, entre aspas, usual do que a gente vê em vários escape, pelo menos alguma coisa. E com isso, acho que é bem interessante a gente falar, então, um pouco mais sobre os tipos de puzzle. Acho que isso dá um episódio inteiro, hein? Acho É que verdade. pode ser, a gente pode montar um episódio inteiro sobre isso. Beleza. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo, então? No próximo episódio, então, a gente faz um ar mais de sério e a gente faz um mergulho gigantesco aqui nesse mundo de enigmas, puzzles e anagramas e 1 milhão de nomes aí que a gente puder chamar e resolver. Bem legal. Até lá, pessoal.